E aí, galera, eu sou o Alessandro, estou de novo reunido aqui com o nosso Luiz Domingos, dessa vez um episódio que sai atrasado, né? Por um motivo nobre, né? Nós tivemos as eleições na Argentina, recebemos muitas mensagens e acabamos nos adequando aqui ao nosso cronograma para conseguir falar, comentar sobre a vitória de Javier Milei, o novo presidente da Argentina. Lembrando que nós já fizemos um episódio número 77, Argentina em Tempos de Fúria, né? Episódio que falava sobre o começo ali, né, dessa trajetória, desse processo eleitoral argentino, né? E nós temos, além do nosso Luiz Domingos, nós tivemos a participação de um convidado especial, o Gabriel Vomaro, argentino, né, professor argentino da Universidade Nacional de San Martín, que vai nos ajudar, né, um cientista político local, para nos ajudar, e para isso também estou aqui para a gente armar aquela conversa de sempre com o nosso Dominguinho. E aí, Luiz, tudo certo? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Você falou nos adequar à agenda, na verdade é ser arrastado pela ventania que vem da Argentina, mais ou menos, né? Então, antes de mais nada, vamos aqui aos agradecimentos de sempre, que são importantíssimos, né? Agradecer as pessoas que ouviram o episódio anterior sobre a tese do Florestan Fernandes e da escravidão no Brasil, comentários queridos. Agradecer também àqueles que fazem esse programa seguir adiante, que são os nossos apoiadores e ajudam com as despesas, né? E dizer que esse projeto conta com isso, existe uma certa rotatividade, então, se você puder, estiver gostando do conteúdo, tente nos ajudar, e para isso você pode doar muito pouquinho, 5, 10 reais, 15, lá no apoia.se/maldita politicagem. Além do mais, nós vamos entrar aqui em detalhes nas eleições argentinas. Se você tiver alguma questão, ou alguma discordância, ou alguma coisa que a gente não pontuou, escreva para a gente no nosso Instagram, @malditapoliticagem, ou na caixa de comentários do Spotify. E além de tudo, claro, se você gostou, ajuda, coloca 5 estrelinhas e compartilhe o conteúdo, porque isso faz muita diferença para a difusão do nosso trabalho, do nosso projeto nesse podcast, que é um podcast de divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política. Então é isso. Vamos começar com a imagem inicial. A surpresa da eleição argentina foi uma vitória do Javier Milei. Não tanto a vitória, mas a dimensão. Uma vitória muito contundente, com uma dianteira muito significativa sobre o candidato peronista Sérgio Massa. Nós vamos falar desses números. Mas vale lembrar algumas das características que nós apontamos no episódio 77 sobre o Javier Milei, que ele disse que se comunica com o cachorro falecido dele por meio de um médium interespécies, que faz com que ele possa conversar com o cachorro falecido dele, chamado Conan, que é um mastim inglês que pesa o tamanho de uma pessoa, ou talvez mais. Então a pergunta é que, se você acha, Alessandro, que o espírito do cão ajudou a eleger esse figura presidente da Argentina? Do cão? Você acha? Com certeza, né? Só pode, né? Alguma coisa aconteceu disso aí. Tá. Tem outra história também, né? Rolou um vídeo recentemente, pelo menos aqui no Brasil, que era ele num programa de auditório, foi colocada uma venda nele, assim, tipo um lenço no olho dele. Deram No um cabo Conan ou no Milei? Do Milei, do Javier Milei, o presidente eleito. Ele era candidato, mas colocaram um lenço de venda no olho dele, deram um cabo de vassoura, que teve gente que falava que era um bastão, mas não chegava a ser um bastão de beisebol, era um cabo de vassoura tradicional, e suspenderam com um barbante uma maquete de papelão do Banco Central Argentino. E ele tinha que acertar com os olhos vedados, e aí chama pinhata isso, né? Agradecer as pessoas que lembraram o nome pra gente. E aí ele acerta e começa a descer o cabo de vassoura na maquete do Banco Central até virar um monte de papel picado com muito ódio. Por quê? Porque ele defende a extinção do Banco Central Argentino e a dolarização da moeda. Então, essas são uma das propostas, são propostas mais que radicais, né? E a gente vai abordar um pouco dessas questões no episódio de hoje, a viabilidade disso agora que ele se tornou uma realidade na Casa Rosada. Bom, então no primeiro bloco a gente vai acabar falando um pouco sobre as eleições, né? Os números por trás dessa eleição que chamou tanta atenção nessa última semana, com a participação, claro, do Gabriel Vomaro. No segundo bloco nós vamos falar um pouco da possível governabilidade, né? De como nós podemos imaginar um futuro, agora presente, governo de Javier Milei. Pedimos aqui já a compreensão de todos, nós vamos utilizar os áudios originais, preferimos assim, do Gabriel Vomaro, então os áudios, as respostas dele
para as nossas perguntas estão em espanhol, né? Então a gente pede para que vocês aguçem aí os ouvidos, né? A gente vai comentar depois de cada uma das respostas. Esperamos escutar isso daí. E apreciem o portunhol do Alessandro à medida em que ele vai traduzindo as respostas do Romário. Bom, Luiz, um filme se repetiu, né? Parece que 2018 aconteceu de novo, só que agora na Argentina é um candidato antipolítica, anticlasse tradicional da política, né? Com discurso extremista, ultraliberal na economia, ultraconservador nos valores morais, ganhou as eleições agora na Argentina, né? Conta pra gente um pouco de como nós chegamos até aqui, né? Fazer um retrospecto disso daí tudo. De forma bem simplificada, sintética, porque lá no episódio sobre ele, sobre o Milei, a gente desenvolve com mais detalhes a trajetória dele. Ele é um economista, enfim, ele aparece como comentarista de economia e depois em programas de auditório desses programas da tarde, tipo Luciana Gimenez, programas que não tem nada a ver com economia, ele está em todos. A partir de 2013, 2015, ele começa a permear as tardes e noites da população argentina na TV, e aí começa com as suas ideias ultraliberais, ou como ele próprio se apresenta, né, anarcocapitalista, ou libertário, que também tem um episódio sobre isso lá para trás aqui no nosso projeto. Episódio número 78, anarcocapitalismo e a privatização de tudo. Isso, então a gente está dialogando com o Milei, não com o Conan ainda, mas com o Milei, já faz alguns episódios. Bom, e aí, 2021, ele cria um partido e se candidata a deputado federal, a deputado do Congresso americano, do Congresso argentino, e se elege com uma votação já importante, 13% de votos. Ali, naquela ocasião, só foram 2 eleitos pelo partido dele. Ele e a Patrícia Villarruel, que vai se tornar candidata a vice-presidente agora. E aí ele vem em 2023, como candidato a presidente dessa frente chamada La Libertad Avança. E na primária, que lá na Argentina tem as eleições primárias, ele surpreende e fica em primeiro lugar à frente de 2 candidatos fortes, que era o Sérgio Massa, peronista, e depois a Patrícia Bullrich, que é a candidata do maior partido atualmente, da grande frente da direita lá, que é o Juntos por El Cambio. E aí, depois, então, saem os 3, né, para a competição, para disputar o primeiro turno, os 3 com chance, né, e aí, na eleição de primeiro turno, dia 23 de outubro, ele termina com 30% abaixo, portanto, do Sérgio Massa, o candidato da situação, peronista, o ministro da Economia, que ficou com 36%. E aí, a Patrícia Bullrich, com 25, 26, não me lembro, sai da jogada e vão os 2 para o segundo turno, Milei atrás e Massa na frente. O fato é que ao longo desse período de pouco menos de um mês, qual foi a grande mudança? Ele conseguiu o apoio desse campo da centro-direita tradicional da Argentina, que é o PRO, Proposta Republicana, que é do ex-presidente Maurício Macri, que era o apoiador dessa Bullrich. O Macri faz a Bullrich vir ao apoiar o Milei. E esse apoio do PRO vai trazer para ele uma estrutura partidária que ele não tinha, porque o partido dele é muito novo, muito frágil. E aí com redes nas outras regiões, nas outras províncias, com captação de dinheiro para financiar a eleição no segundo turno. E, além do mais, o Macri ajudando ele a se moderar o discurso, ele vem muito forte no segundo turno, terminando agora, domingo passado, dia 19 de novembro, com quase 11 pontos redondos na frente da máquina peronista, o que foi muito surpreendente. Existem detalhes por estados, a gente pode abordar, mas o interessante é o seguinte, ele teve dois eixos. Quando ele surge lá em meados de julho, agosto, ele fala muito gritando contra La Casta, que é contra o establishment, contra todo o sistema político. Depois que ele vai ao segundo turno contra os peronistas, ele para de falar isso, justamente porque ele recebe o apoio de parte desse establishment, que é o Macri e a Bullrich, que são políticos de carreira, né, muita inserção na história recente da Argentina. E aí ele passa a falar só mal do peronismo e do kirchnerismo, que é a facção do peronismo da ex-presidente Cristina Kirchner, enfim. Então ele muda o discurso, fica mais moderado, mais maneirinho, e isso é capaz faz com que ele pegue os votos do eleitor
de centro-direita que ele não tinha pegado no primeiro turno. Então ele acabou, né, o Javier Milei acabou vencendo em 20 das 23 províncias argentinas, né, o que é surpreendente, né, muitas dessas províncias, por exemplo, em Santa Cruz, né, onde em Santa Cruz, que é conhecido por ser um reduto do kirchnerismo, né, que a própria Cristina Kirchner chamou uma vez de seu lugar no mundo, né, já que ela ganhava sempre com números esmagadores. Dessa vez, Santa Cruz votou para Javier Milei contra o peronismo, e o que se repete, né, em várias das províncias argentinas como um todo. E dessa vez, Buenos Aires, né, acabou se tornando uma das províncias que votou a favor do Sérgio Massa, né, que foi também surpreendente. Né? Bom, eu também vou fazer alguns comentários gerais aqui, Luiz, se você me permite. Sim. Eu acho que as eleições na Argentina, né, daqui a pouco a gente convoca aqui o Gabriel Volmar para nos explicar melhor, mas vai na direção também de outros países, né? Existe um vácuo deixado por governantes tradicionais no que diz respeito ao sucesso da política econômica, né? A Argentina realmente não vem bem, né? A economia argentina não vem bem, as políticas sociais também, né? Vão água abaixo com isso, e esse vácuo deixado no poder é preenchido por um líder extremista, né? De um partido que não é tradicional, de uma força que é nova na política como um todo, com aquele discurso de sempre. Bom, nós temos aqui que enfatizar, né, que a Argentina, com esse mapa eleitoral, vocês podem procurar depois, né, nós temos na capital e em algumas áreas a vitória do peronismo, né, então nós temos um equilíbrio maior e uma força progressista, mostrando nas áreas mais modernas do país, né, e as áreas rurais, dessa vez, votaram a favor do conservadorismo, né, que parece replicar um pouco o padrão de muitos dos países no mundo todo, né. Ainda é cedo para afirmar isso, aqui eu estou lançando uma hipótese para as pesquisas posteriores, Luiz. A gente pode fazer um artigo disso, mas me lembrei disso quando a gente falava sobre democracias no mundo todo que acabavam caindo, né, ou perdendo força diante dessas novas forças da direita. E o Milei, né, a prova de que o Milei recebeu uma herança já que é tradicional também da direita, né? Então nós temos em Santa Cruz, por exemplo, que a gente já mencionou, a prova de que o Milei conseguiu reverter alguns votos, né? Votos que eram do peronismo acabaram indo para o Javier Milei, e em várias áreas argentinas isso também deve ter acontecido. Já as zonas tradicionais da direita, da antiga União Cívica Radical, partido que era o mais forte da direita argentina nos anos 80 e 90, né? Continuaram, né, deram vitórias muito contundentes, especialmente Córdoba e Mendonça, né, nós falamos sobre isso no episódio 77, que deram vantagem de mais de 30 pontos nessas eleições. Então, né, duas zonas de população muito grande que garantiram a vitória do Javier Milei também, né? E na província de Buenos Aires, ele tirou uma distância que o Massa tinha colocado no primeiro turno, importante, porque a distância ficou de 1%, e acho que no primeiro turno o Massa tinha 10% na província. Então, ele avançou sobre regiões que não eram, enfim, não tinham sido presas fáceis, territórios naturais dele. E isso se deve, é importante enfatizar, à entrada da máquina do PRO, a favor dele, porque tem fiscales, como eles, né, tem militantes, tem apoios de prefeitos ou governadores, então tudo isso contou para essa chegada avassaladora do Milei na reta final da campanha. Bom, a gente deu aqui o nosso parecer introdutório aqui, né? Mas nós perguntamos quais são os principais fatores que explicam a vitória, né, do Javier Milei sobre o Sérgio Massa nessas eleições do último domingo. Vamos ouvir então o nosso convidado Gabriel Volmar, que é, de novo, né, da Universidade Nacional de São Martín, investigador do CONICET. Creo que hay dos factores principales que explican la victoria de Milei y que se explican justamente por los dos pasos, ¿no? Por el primer momento, que es el de cuando Milei logra ocupar el lugar de Juntos por el Cambio como principal oposición al peronismo en el gobierno, y un segundo paso que es cuando logra ganarle al peronismo con el apoyo justamente de Juntos por el Cambio en segunda vuelta. Y ahí te diría que en el primer paso, sin duda, lo que explica la fuerza que tuvo Milei, su gran capacidad de en muy poco tiempo construir una fuerza electoral muy débil desde el punto de vista organizativo, pero muy potente desde el punto de vista discursivo, programático, es primero
cómo Milei supo representar el descontento, sin duda, social enorme que hay en Argentina por la crisis prolongada, una crisis que atañe a los últimos dos gobiernos de las dos fuerzas políticas principales y que se produjo al mismo tiempo que en los últimos años, sobre todo, las dos fuerzas principales estaban en una gran crisis interna, con una pelea facciosa muy abierta, muy visible y muy nociva para esas fuerzas. Entonces, digamos, te diría que lo primero es que Milei logra representar esa bronca casi corporalmente y logra construir una narrativa en la que los problemas de la Argentina son responsabilidad del establishment político, lo que se llama la casta. Esa fórmula de la casta se vuelve muy poderosa y expresa sin duda esta idea de que hay un responsable de la crisis que se aprovecha de los ciudadanos de bien, y esos son los políticos. Y hay un segundo factor importante, que es el factor que tiene que ver, si querés, con el descontento que hay en una parte de los votantes de derecha con Juntos por el Cambio, porque tuvo un gobierno que pudo avanzar muy poco con las reformas. Y sin duda hay una idea de que Juntos por el Cambio fue demasiado blando, fue demasiado contemplativo con el kirchnerismo, con la economía cerrada, con los sindicatos, etcétera, y que hace falta una fuerza más agresiva, más radical. Eso construye la base de apoyo de Milei, que lo impulsa a la segunda vuelta. En la segunda vuelta lo que explica el triunfo sin duda es el apoyo activo, casi más activo que a sus propios candidatos, que hace Macri, que hace Bullrich, y que lleva la mayor parte de los votos de Juntos por el Cambio hacia Milei, y que logra, digamos, redefinir la elección en un clivaje que ya no es casta anticasta, sino kirchnerismo antikirchnerismo, peronismo antiperonismo, con un peronismo en el gobierno con grandes problemas. Entonces arrastra ese voto descontento y le suma ese voto antiperonista o antikirchnerista, que es un componente muy fuerte de la identidad de PRO y de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio. Então, os dois fatores elencados, eles estão em ordem, né? Primeiro, o Milei conseguiu se valer de uma frustração que o eleitorado tradicional de direita tinha com o PRO e com o governo do Macri, que acabou em 2019, né? Esse eleitor achava que o governo foi muito moderado, recuado, conservador em relação à agenda liberal, não foi capaz de enfrentar os sindicatos, etc. E esse eleitor optou agora pelo Milei, no primeiro turno, portanto, deixando de lado a Bullrich, né, que seria a opção natural, porque é um partido mais antigo. E aí, no segundo turno, quando ele vence o PRO e o Juntos por el Cambio, que tinha aliança com a UCR, ele consegue atrair o apoio desse partido que ele derrotou, que é o Juntos por el Cambio. E ao trazer esse apoio, ele se unifica com aquilo que é a força antiperonista, né? E aí vai para cima da base peronista e do desgaste histórico que vem sofrendo os governos, né, de Kirchner, depois de Fernandes, e agora o próprio Massa, que era ministro da Economia. E aí ele pega esse outro descontentamento e vai para dentro. Veja que a explicação do Gabriel Vomaro vai total naquela direção na capacidade do Milei de criar essa narrativa, né, de nós contra os outros, né, de criar uma oposição muito clara, né, de quem é o inimigo, claro. Em cada momento, né? Em cada momento. Em cada um dos momentos. No primeiro momento, essa agenda contemplativa demais, né, do Macri, no segundo momento, o kirchnerismo, o peronismo, né? E a coisa interessante que ele fala com essa imagem muito poderosa de comunicar o descontentamento com a ideia da lacasta, com a ideia da gritar, coisa. Então, uma rejeição corporal, como ele disse aqui o nosso entrevistado, a isso tudo que sofria muito desgaste na Argentina. Luiz, nós já temos um primeiro escalão, um desenho de primeiro escalão do nosso querido Javier Milei? Eu peguei aqui as primeiras notícias da Argentina, são 6 indicados, ele pretende reduzir, né, o ministério de 18 para 10, 9, não tenho certeza com qual que vai ser esse número. E aí temos alguns nomes aqui. O ministro da Justiça indicado é o Mariano Libarona, que é um advogado famoso que representou o caso Coppola
que era um indivíduo que tinha até ligação com o Maradona nos anos 90. Ali ele já despontou, um advogado que aparecia muito nos jornais na Argentina, e é um figurão do mundo jurídico. Segundo nome, no Ministério de Administração Nacional e Seguridade Social, o famoso ANSES, Carolina Píparo, que é uma deputada e foi secretária da Mulher na cidade de La Plata. Ela mais nova, acho que não é uma deputada com muitos mandatos, mas já é política. Depois, Relações Exteriores. A Diana Mondino, que é uma economista acadêmica, né, ela é professora da UCEMA, também com estudos no exterior, em Colômbia, em Notre Dame, na Espanha, e agora foi eleita recentemente o primeiro cargo eletivo dela pela Liberdade Avança do Milei, a deputada federal em 2023, já ganhou um upgrade e vai virar ministra das Relações Exteriores. Em quarto, o ministro do Interior, Guillermo Francos. Esse é o mais casta de todos, porque ele já foi vereador, presidente do Banco da província de Buenos Aires. Agora, no governo do Fernandes, ele ocupou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Portanto, ele participou do último governo, esse governo que está saindo. Portanto, aqui ele tem ele é da la casta tradicional aqui da Argentina, né? E aí, quinto, o indivíduo com perfil mais vamos dizer, próximo dessa ideia do Milei, que é o Nicolás Possi, que vai ser o chefe do gabinete da presidência. Foi um engenheiro de empresa privada, CEO de algumas empresas, e coordenou as equipes técnicas dessa campanha, então já ganhou aí o cargo de chefia do gabinete. Por último ainda, o Ministério do Capital Humano, que vai ser agora o superministério que funde o Ministério do Trabalho, da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social. A ocupante vai ser a Sandra Petovello, que foi também recentemente, nessa eleição desse ano, eleita deputada por A Liberdade Avança. Ela é formada em jornalismo e fez uma pós em Ciências da Família na Universidade Austral, com pós-graduação na mesma área, na Catalunha, na Espanha. Ciências da Família é uma coisa lá que é mais próximo do que a gente tem aqui como serviço social no Brasil. Uhum. Então, um perfil mesclado, né? Velhos políticos, com advogados também com renome já muito marcado, com jovens políticos, né? Jovens e emergentes políticos dessa frente, desse partido pequeno da Liberdade Avança. São dois perfis básicos, mas o presidente, ao tudo que tudo indica, o presidente da Câmara dos Deputados vai ser um aliado do Macri, que vem do Juntos por El Câmbio, para ele poder construir a maioria. Depois a gente fala sobre isso ali. Na verdade, é já agora, né? O que você quer dizer? É agora, Então, nós temos, você é muito apressado. Nós temos, então, tem tabela de hoje, o novo Congresso da Argentina, né? A nova Câmara dos Deputados, aliás, da Argentina. A partir do dia 10 de dezembro, quando tomam posse os novos deputados, o Frente de Todos, né, o partido à frente liderado pelo Partido Justicialista Argentino, o peronismo, né, terá 108 cadeiras. Então, vão anotando aí. A Argentina que tem uma Câmara dos Deputados que tem um total de 257 cadeiras, né? O Juntos por El Câmbio, né, a frente liderada pelo Maurício Macri, né, que estava liderado dessa vez pela Patrícia Bullrich, terá 94 cadeiras, ou seja, né, aqui nós temos as duas principais forças do novo Congresso argentino. Da Libertad Avança, do nosso queridinho Javier Milei, terá 38 cadeiras, ou seja, muito pouco, né? Isso aqui dá um pouco já a cara, né, do que será esse governo Milei. Para ele conseguir aprovar alguma coisa na Câmara dos Deputados, será inevitável o apoio do Juntos por El Câmbio de Maurício Macri. Isso, e se ele juntar, se a gente fizer a conta aqui dos votos, com os 38 cadeiras da La Libertad Avança, com 94 da Juntos por El Câmbio, a gente soma 132 cadeiras, tem umas poucas cadeiras de outros partidos menores, mas o fato é que ele chega a 132, né, uma conta assim, mínima, supondo que o Juntos por El Câmbio vá fechado, sem dissidências internas. Então ele tem maioria mínima, porque o mínimo ali seriam 129 para ter metade mais um, ele vai chegar a 132. A questão que nós vamos explorar ainda no segundo episódio, a questão que nós vamos explorar ainda no segundo bloco é a solidez dessa maioria, a longevidade dessa maioria, porque isso é um pouco a incógnita e um pouco os desafios colocados para ele, para o Javier Milei. Só para completar as informações aqui, né?
O Senado da Argentina, né, agora nessas últimas eleições, foram definidas 24 cadeiras, 13 das cadeiras ficaram na mão dos peronistas, né, que é muita coisa, das cadeiras do Senado. 7 ficou com Libertad Avança e 2 com Juntos por el Cambio, né? Então, do total de 24, a maioria foi peronista, né? Então, nós teremos aí um futuro com muita indecisão, né, do Congresso argentino. Não vai ser fácil, né? Entre os governadores, ainda 14 dos 24 governadores de província também são peronistas, né? E só para ilustrar, no ponto de vista histórico, o tamanho dessa vitória, né? Preciso destacar isso, né, Luiz? Da vitória de Javier Milei. Os peronistas venceram 6 das 10 eleições, contando com essa, né? Desde a redemocratização na Argentina, onde o Partido Justicialista, o Partido Peronista, sempre ficou, no mínimo, em segundo lugar. Dessa vez não foi diferente, mas dessa vez o Sérgio Massa acabou sendo derrotado, portanto. Mas só, já que você complementou, eu vou complementar o complemento. Essa hegemonia peronista de 6 de 10 para a presidência, e muita força em muitos estados e bancadas significativas no parlamento, segundo algumas análises, ela vem dando uma desidratada, ela vem emagrecendo ao longo do tempo. Por exemplo, teve um professor, colega, o Guilherme Frizeira, que fez uma compilação, que ele falou que, considerando eleições locais, províncias e nacionais, as últimas 23 eleições na Argentina, 20 teve alternância de poder. Pode ser derrota do peronismo, derrota de outro. Então, e esse próprio pêndulo que na década de 2000, primeira década ali de 2000, estava muito estável a favor do peronismo, você tem uma vitória do Macri, vitória do peronismo, agora a vitória da direita de novo. Então, o peronismo não tem... o sprint dele está mais curto, ao que tudo indica, né? Isso demonstra, assim, uma balança que começa a se equilibrar mais favorável em direção à direita. É possível que seja uma mudança importante na Argentina. Bom, dado esse cenário que a gente apresentou, né, não tem tabela de hoje, da força que o Juntos por el Cambio vai ter, né, vai necessariamente precisar assumir nesse governo de Javier Milei, caso ele queira aprovar alguma coisa no Congresso, né, nós perguntamos ao Gabriel von Maro sobre o papel que pode ser desempenhado pelo Maurício Macri no nuevo gobierno argentino. El papel de Macri en el próximo gobierno es un poco incierto, sin duda él creo que hace esta jugada porque le permite recobrar centralidad política, le permite recobrar un lugar que estaba perdiendo dentro de su partido, de su coalición y la política argentina en general, y espera ser un gran árbitro del próximo gobierno. Quedarse con algunas áreas clave del gobierno y a cambio de apoyo parlamentario y de apoyo de algunos gobernadores, tener cierta influencia en la orientación de las políticas públicas de Milei, lo cual es una gran incógnita, claramente porque Milei es una figura muy impredecible, con una personalidad muy inestable, y en un país presidencialista no está claro que Milei pueda ser tan fácilmente maleable como Macri, supongo, que creyó al momento de tomar su opción. Bom, nós temos aí, né? Eu fico na dúvida aqui, de verdade. A gente olhando para o caso brasileiro, nós também tivemos um pouco disso, né? O governo de Jair Bolsonaro também passou por problemas, né, para compor uma maioria. Eu fico pensando se foi uma estratégia do Maurício Macri de conseguir agora, né, de conseguir implementar uma série de coisas com uma maioria parlamentar, ou se foi uma estratégia de sobrevivência também, né? Não sei qual é a forma correta de ler isso, o tempo nos dirá. Se a gente comparar com o Brasil, que parte do PSDB, né? O PSDB é um partido de direita tradicional do Brasil, de centro-direita, ao longo da década de 90 e 2000. E uma ala do PSDB quis se aproximar do Bolsonaro, como, por exemplo, Dória, em São Paulo, e outros deputados, enfim. E isso, ao que tudo indica, foi crucial para o declínio do PSDB, porque o Bolsonaro foi capaz de tomar esse espaço, de ocupar esse lugar entre o eleitorado mais moderado de direita, além da própria radicalização que ele levou parte desse eleitorado, né? O fato é que o PSDB mingou. Na Argentina, a gente não sabe se vai ser isso que vai acontecer, e pode ser que não.
talvez a aposta do Macri seja ele, como disse o Vomaro, recuperar parte da centralidade que ele estava perdendo, tanto no partido, nessa coalizão, quanto na política argentina em geral, né? Se ele Pois é. consegue isso, ele precisa dar umas cartadas boas para tirar parte desse ímpeto e dessa popularidade que o Milei demonstra, que ele não vai querer abdicar disso. É. Então Pois vai é, ser- mas veja, a comparação, né, boa que você fez, mas justamente mostra um cenário diferente, né? Porque o PSDB não tinha essa força no Congresso, né? O PSDB de 2018 tinha todo ele secado, né? Quase. Secou, secou. Agora, no caso do Macri, ele tem. Bom, o Milei vai precisar dele, né? No português, claro, não tem como governar sem a ajuda do Juntos pelo Câmbio, né? Ele não vai Nenhum chegar jeito, perto. nenhum jeito. Eu escutei um podcast lá, da Argentina, que se chama... O subtítulo do podcast é Universo de Javier Milei, que num episódio, a tese é de que o Milei se aproximou forte e pediu ajuda à La Casta. Depois de ter tanto criticado ela, ele precisou ir meio que beijar a mão dos cardeais do Juntos por El Câmbio. E isso vai desenhar uma trajetória diferente do que fez o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele fez isso aqui de forma muito marginal no primeiro momento, né? Ele ficou lá com poucos políticos do DEM e tal, e aí ele só precisou se aproximar mesmo do Centrão na metade do mandato. O Milei talvez não tenha esse tempo, né? E à medida em que o tempo passa, ele precisa ir mais ainda, porque quanto mais próximo do final do governo, mais difícil que os aliados fiquem junto do governo. Isso é normal, né? Outra coisa que vai ser interessante, né, Luiz, será esperar para ver qual será o protagonismo do exército argentino, né, das forças militares argentinas na política agora, né? Nossa, não é possível que eles vão acordar desse sono esplêndido. Bom, então ele diz ainda, né, para terminar a tradução aqui e a discussão da segunda resposta, ele diz que é incerto essa relação entre os dois, Macri e Milei, porque talvez o Macri tenha achado que o Milei é muito mais maleável do que a figura do Milei possa sugerir. Talvez o Milei seja mais imprevisível, instável, impredecível do que o Macri apostou na hora que decidiu correr para o abraço com ele. Então é uma coisa que a gente vai ter que esperar. E eu acho, chutando assim, conjecturando aqui, que vai ser essa relação. Às vezes dá uma crisezinha, depois volta, sabe? Vai ser, tendo em vista a personalidade desse perfil de líder do Milei, né? Que é um cara muito intempestivo, fala por si só, não tem um partido que o controle. Então, às vezes, ele dá uma afastada e depois ele vai ter que se aproximar, porque se ele não se aproximar, a casa dele fica muito vulnerável, né? Bom, para dar sequência, então, à participação do Gabriel Vomaro, nós perguntamos sobre o peronismo, né? Que agora vai voltar a ser oposição, né? Como ele acredita que irá se comportar, se reconfigurar o peronismo e o Partido Justicialista nessa nova fase da política argentina. La primera cuestión para entender cómo se va a reorganizar el peronismo es que el peronismo sin duda está en un momento de crisis. El kirchnerismo, que fue su facción principal, es la tercera elección presidencial en la que no puede poner el candidato a presidente que desearía, porque eso le resta votos con el resto del electorado. Su líder, Cristina Kirchner, ya está muy alejada del día a día de la política y con cierto desprestigio en una buena parte de la sociedad, y no tiene tantos cuadros de recambio populares, a excepción de Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene algunos conflictos con una parte del núcleo duro kirchnerista, con lo cual ahí hay un universo que está en recomposición, que veremos cómo evoluciona. Y con el peronismo en general, el peronismo por un lado perdió parte de su base electoral con Milei, eso es una gran novedad. No solamente Milei le gana a Juntos por el Cambio, sino que le gana una parte del voto peronista en sectores populares, en varias provincias del norte y de la Patagonia, seguro. Y luego una cuestión que es cuál va a ser el rol de los movimientos, los sindicatos en el contexto actual, si van a ser los que reorganicen la protesta, reorganicen la oposición a Milei, o van a tener una actitud más inicial de espera y diálogo. También de eso depende mucho qué fichas mueva Milei como presidente y su gobierno. Y luego, por supuesto, los gobernadores. Massa
parecía haberlos reorganizado a los gobernadores, pero muchos de ellos salen debilitados por una derrota en sus provincias. Y no queda tan claro si hay ahí liderazgos emergentes sólidos, pero sin duda el peronismo está en un momento de crisis y de reorganización que no sabemos muy bien cuál va a ser su destino. Es muy probable que tenga incentivos para mantenerse unido, que tenga incentivos para mantener la identidad viva, ocupando el centro hacia la izquierda del espacio político, porque va a tener enfrente un gobierno de derecha bastante agresivo, pero los liderazgos, el equilibrio de poder entre los grupos es algo que está abierto y que dependerá un poco también de cómo se muevan los líderes principales para saber cuál va a ser su destino próximo. De forma bem chinfrinha aqui, o primeiro ponto da resposta é que essa eleição bate um prego no caixão do kirchnerismo, né? Porque ele disse que a Cristina está muito desgastada, está muito isolada, sem apoio, e isso já acumula-se de algumas eleições, né? E aí agora a figura que emerge pelo resultado que teve na eleição para governador da província é o Kicillof, o economista, talvez a maior liderança de uma nova geração. Mas o partido está em crise por brigas internas e ele precisa se reagrupar, seu argumento, e isso depende um pouco da disposição desses líderes em se agrupar e construir uma nova coesão para fazer oposição, além da própria relação que o partido tem com os sindicatos, com os movimentos sociais, urbanos, enfim, que são muito importantes na relação do partido com a sociedade, do próprio partido. Tudo isso que não é nada novo, né? Não é nada novo na história política argentina. Eu acho que, como o Gabriel falou, né, eles continuam com as lideranças regionais, né, que é uma característica da Argentina. Todos esses que a gente citou, que são governadores locais, tem o Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires. Eu acho que o dado que preocupa é a força que o Javier Milei demonstrou entre os jovens, né? Porque nas forças mais tradicionais, né, em sindicatos, clubes de futebol, né, governadores de província, uma série de forças sociais tradicionais, os peronistas sempre dominaram, né? O imaginário argentino, né, a identidade como um todo, né? Mas agora, numa nova frente de luta, isso parece ter uma outra reconfiguração, né? E aí, por último, nós perguntamos qual que é a expectativa inicial para um governo com tantas propostas radicais e se isso vai gerar muita tensão com as forças políticas contrárias e com as próprias instituições. E aí o exercício típico de sacanagem que a gente faz com os entrevistados, que é um pouco de ver qual é a bola de cristal do Gabriel Romário e depois a nossa sobre o comentário dele. Y esto creo que tiene que ver con tu otra pregunta, que es, claramente Milei llega con un programa muy radical y con las fuerzas más débiles que tuvo una fuerza que llega al gobierno con los recursos, con la menor cantidad de recursos con que contó una fuerza política al llegar al poder en la democracia argentina reciente. Ese combo, esa combinación entre programa hiperradical y falta de recursos económicos no augura buenos resultados, por lo menos en lo inmediato, a lo que se suma la falta de pericia y de experiencia política de buena parte de sus cuadros y la gran debilidad, te diría, de la etiqueta, digamos, de Milei, que no es un partido, que es una etiqueta que juntó grupos pequeños y que no tiene sin duda los cuadros suficientes para gestionar. Se apoyará en Macri y en el PRO, pero en todo caso esa combinación, esa coordinación es una incógnita cómo resultará. Y sin duda la agresividad de sus propuestas y la radicalidad de sus propuestas supone también una mirada muy antagonista respecto del mundo sindical, del mundo popular organizado, de los movimientos sociales vinculados con género, diversidades, toda la coalición sociopolítica que sostuvo al kirchnerismo hasta ahora. Así que ahí tenemos para esperar una situación compleja, sin duda, y desafiante. Então vamos pontuar. A favor do Milei, uma popularidade digna de uma eleição histórica, né?
Além disso, um apoio de uma parte do establishment que vem junto com os Juntos por el Cambio. O senhor está a favor dele e uma certa boa vontade de alguns setores empresariais, assim por diante, da parte da imprensa, contra ele, como disse o Gabriel Womar. Um partido que não é um partido, é uma etiqueta. Ele disse isso explicitamente, né? Não chega a ser um partido porque tem 3 anos no máximo e não tem estrutura nacional nenhuma, juntado de grupos. Isso dificulta a vida de dar unidade na ação política, tanto no Congresso, quanto na opinião pública, quanto internamente dentro da burocracia. A ausência de um partido é um problemaço. E, contra ele ainda, a falta de experiência política e administrativa, né? Ele vai pegar um país, e aí, mais tudo isso eu estou traduzindo aqui do Gabriel. Ele vai Agora a gente quer a análise bola de cristal, Luiz Domingos. Não, mas deixa eu terminar. Ele pega um país com poucos recursos econômicos e de gestão para fazer política rápida. Por exemplo, aquilo que o Bolsonaro teve em algum momento na pandemia, né, e depois o que o Bolsonaro fez no último ano de mandato para poder tentar se eleger, diminuiu o ICMS, fazendo concessões a diversos grupos da população. Isso vai ser muito difícil, porque a economia argentina está muito combalida. Então, esses são os pontos contrários. Eu acho, agora, a pergunta que o pessoal faz, será que ele vai adiante? Será que ele termina o mandato? Eu acho que agora, eu falando, e o Gabriel aqui não tem nenhuma culpa nisso, eu acho que ele precisa muito mais do Juntos por el Cambio do que a gente supunha antes da eleição, enfim. Eu acho que ele depende muito desse apoio, e se ele não pode romper abertamente com todo Juntos por el Cambio, de cima a baixo, que aí ele fica no fio da navalha para um processo de impeachment, né? Ainda mais que ele tende a confrontar, ele já falou que ele vai confrontar os movimentos sociais, então eu vejo que o horizonte dele é uma hiperdependência do Juntos por el Cambio, e aí tem essa questão, o Juntos por el Cambio vai apoiar ela até quando? Porque o Juntos por el Cambio também tem interesse em ocupar o lugar dele futuramente no curto prazo. E você? Eu temo que o projeto político do Milei, eu tenho a desconfiança de que é muito mais uma pauta econômica, um projeto agressivo de liberalização econômica, muito acima do que as pautas identitárias, pautas de movimentos relacionadas à moralidade, né? Como nós tivemos aqui, no Brasil. Então, o que eu acho, né? O Milei, eu acho que ele deve ter, eu estou chutando aqui, né? Que ele deve ter em mente fazer um daqueles governos que você não precisa muito de Congresso, sabe? Porque é mais você retirar o time de campo do que você colocar o time em campo, né? Então, acima de tudo, desmontar o Estado, né? Todas as partes de segurança social, né? Que foram garantidas ao longo de muito tempo na Argentina, e fazer uma aliança muito forte com o setor privado do mundo e da Argentina. Da Argentina, né? Os empresários argentinos não são tão numerosos assim para sair investindo também, né? Eu imagino você acha que isso é suficiente para ele se segurar? Eu não sei, para ser sincero, a gente precisa saber quais são os mecanismos da Argentina de poder privatizar coisas, de poder desmontar a máquina pública como um todo, né? Se é preciso passar sempre pelo Congresso, etc. Mas eu imagino aqui, chutando, né, que ele vai nessa direção. Eu acho que da hiperliberalização de tudo, né? Fazer uma aliança muito forte com os setores privados. Inclusive a ideia de privatizar rápido é para pegar dólar, para tentar começar essa política de flexibilizar a moeda e de enfraquecer, de tentar substituir moeda, enfim, que é um dos carros-chefes do discurso dele, né? Agora a segurança social, que sempre foi algo muito ressaltado, né, na Argentina, né, com a educação, né? Bom, eu acho que isso daí vão ser as primeiras vítimas, os primeiros objetivos, né, que ele vai tentar cortar acima de tudo. E o quebra-pau? Quebra-pau. O quebra-pau todo mundo eu tava com o Gabriel e eu queria falar o que era cara de pau. Aí eu falei, como se disse cara de pau? Ele deu gargalhada e falou, cara de pau. Gabriel, como se disse quebra-pau em espanhol? Como que se faz? Então, o quebra-pau de hoje é o quebra-pau que nós todos estamos presenciando, né? Há alguns meses atrás, o Javier Milei, não é um quebra-pau acadêmico dessa vez, é um quebra-pau político mesmo. Há alguns meses, o Javier Milei declarou, né, numa entrevista para a televisão do Peru, chamou Lula de comunista, chamou Lula de ladrão, de corrupto, né? Falou que é por isso que ele esteve preso, né, o que já esquentou as coisas, né? O Lula, como diz a sua posição estadista, né,
após a vitória de Milei. Tweetou, Luiz, você gosta do Twitter? Não, nem existe mais Twitter, né? Então, mas ele tweetou X. lá Uhum. no X, né, abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. Então, o Lula tentou fugir, né, do conflito. Só para completar aqui, Luiz, nós voltamos a presenciar a opinião política daqueles personagens que nós tanto gostamos, né? O Donald Trump soltou aquele slogan de sempre, até o Conan, aquele cachorro falecido, já imaginava que ele falaria isso, né? Uhum. Make O Conan imaginou antes de todos nós. O Conan imaginou antes de todos nós. Eu acho que ele assobiou no ouvido do Donald Trump, né? Make Argentina Great Again. E MAGA, o Elon Musk, né? O Elon Musk, né, que sempre que tem oportunidade ele sai de cima do muro, nunca esteve em cima do muro, aliás, né? Ele sai da casinha dele para falar suas grandes análises políticas, e ele falou: a prosperidade está à frente para a Argentina. Então, esse é o quebra-pau. O Elon Musk é o primeiro grande fiador do capital internacional do governo do Milei, você já sentiu? Então. Já? Então, pois é. Eu vi esses dias um amigo meu de posição política duvidosa postou no Twitter também que o Javier Milei, né, falando, eu sou contra o comunismo e vou privatizar a YPF, né? Lembrando que a YPF foi estatizada há pouco tempo, né? E aí tem do lado, né, o comprador da YPF, o governo da China. Boa, seria divertido. Então, agora nós partimos para o bloco das futilidades, do bloco das palhaçadinhas, das pimpolices, e nós vamos trabalhar o tema do bloco Aconteceu em Querência, que não aconteceu em Querência, aqui não tem jeito, nós não temos como fazer essa conexão cosmopolita entre a Argentina e Querência do Norte, mas você tem uma curiosidade, você trouxe uma bagagem do período que você esteve na Argentina trabalhando, fazendo pesquisa? Não trouxe do período que eu estava lá, mas algo que ficou de fora da nossa narrativa aqui, né, Luiz? A gente falou sobre como a vitória do Milei passa muito pela juventude, né? Só para trazer um dado para vocês, né? Dados sobre as primárias argentinas, né? Nós tivemos que a maioria dos eleitores do Javier Milei, diferente do Bolsonaro aqui no Brasil, né? São homens entre 16 e 29 anos, né? O gênero é o mesmo do Bolsonaro, né? Dos eleitores do Bolsonaro, né? Que se repetia, mas a idade aqui é muito diferente, né? Então são os jovens que votaram em grande maioria para o Javier Milei, e isso passa por uma estratégia que foi adotada por ele, na verdade uma campanha política, né? Adotada no TikTok, né? Batizada de Forças do Céu, né? Centenas de jovens assumiram a tarefa de divulgar a candidatura dele nas redes sociais, conteúdos esses que foram vistos por mais de 15 milhões de pessoas. Esse nome, Forças do Céu, está inspirado naquela frase, abre aspas aqui, o triunfo na guerra não vem do número de soldados, mas das forças que vêm do céu. Essa é uma citação do livro Macabeus, que se refere à revolta do movimento de libertação judaica lá contra os gregos em 166 a.C., né? Aqui eu uso a matéria da BBC Brasil, né, que falou sobre. Então, esse aconteceu na Argentina, Luiz, os jovens do TikTok sendo um ator importante da política. Sabe que o eleitor, esse novo eleitor da direita, ele é muito diferente do Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina, pelo menos do ponto de vista mais básico. Nos Estados Unidos são brancos decadentes, no Brasil, no primeiro, né, o núcleo brasileiro são brancos de classe média alta e ricos. Na Argentina, no Brasil, o Bolsonaro não tem muito voto entre os jovens, na Argentina o Milei arrebenta entre os jovens, acho que tem a ver um pouco a estética, com aquele cabelo, o fato dele ter sido roqueiro, com shows... Essa explicação foi muito boa, é o cabelo dele que atrai. Você acha que se não fosse o cabelo, a história da Argentina teria mudado, Júlio Santos? Você não tem essa... Ai, meu Deus do céu. Se ele tivesse uma tatuagem, teria feito mais votos, por exemplo? São contrafactuais interessantes que para a inutilidade dessa vida, né? Interessante. Então, o fato dele ter o cabelo do Beatles, né, incentivou a juventude argentina.
A maldição aqui é a seguinte, né? A gente tenta ponderar bem sobre cada caso, mas a gente sempre puxa essas maldições por semelhança. Por exemplo, no Brasil, a gente teve uma parte do establishment político que se valeu e da oportunidade de entrar no governo Bolsonaro para desfrutar de cargos, verbas, das benesses de participar de um governo. Né, uma velha elite política se instalou dentro do governo Bolsonaro. Lá, na Argentina, pelo menos aparentemente, uma parte do Juntos por el Cambio vai se instalar no governo do Javier Milei. Então, a pergunta... E aí, claro, tendo que endossar todos os riscos que ele oferece à estabilidade política, à continuidade da democracia, aos direitos. Há riscos aqui, né? Todo mundo sabe disso. Então, a pergunta é se La Casta é maldita. Existe uma pegadinha aqui, né? Porque a La Casta é maldita é o que o Milei diz. E aí La Casta vai lá e cola nele. E aí nós estamos aqui fazendo a pergunta que o Milei... Tá transformando em pergunta a afirmação do Milei. É difícil, né? O que você acha? Eu acho que a La Casta estava emparedada, viu? Eu acho que foi uma estratégia... Porque, veja só, se a Patrícia Bullrich e o Macri não apoiam o Milei, eu acho que eles já tinham perdido também um pouco da força como oposição, enfim, né, do protagonismo político. Eu acho que surgiu essa oportunidade, a gente mostrou os números, eles serão muito distantes de ser um ator coadjuvante nessa história toda, né? Eles podem assumir protagonismo nesse governo, né? Eu acho que é um pouco de uma oportunidade que surgiu, né? É oportunismo ou é sobrevivência? Essa é a pergunta para mim. É oportunismo, é oportunismo. É oportunência. É maldito, né? É maldito, sim. E a outra questão é a seguinte, eu acho que a estratégia, num dado momento, a gente podia falar assim, bom, o PSDB, quando entrou na barca do Bolsonaro, ele se prejudicou a si próprio. Mas isso não acontece com o Juntos por el Cambio, porque o Bolsonaro ele tinha uma estrutura política mais sólida com os militares, com a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, e como o Milei não tem também tanta experiência, é mais fácil contar com os erros mais graves dele. Então, acho que essa estratégia de sobrevivência do Macri não foi de toda bobinha, não. Né? Bom, Luiz, chega de coisa séria agora, vamos falar então de cinema, né? Já que a gente teve esse resultado surpreendente lá na Argentina. Luiz, a Argentina é conhecida por grandes filmes, né? É um dos melhores cinemas fora do eixo, né? Da cultura mundial. Bom, qual é o seu filme favorito para o nosso Luta de Gostos hoje? Filme argentino, lógico, né? A lista é boa, cara. Eu gosto demais desses filmes que chegam com muita popularidade no Brasil, né? Gostei muito do Conto Chino, O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, não sei em que ano. O Chino o Conto Chino é aquele que cai uma vaca no começo, né? É a vaca no barco do cara. Tem outros, tem aquele que são seis curtas dentro do mesmo filme, que eu esqueci o nome. Nossa, tem uma época que eu assisti. Tem Medianeira, tem 1985, né? Mas então, eu ia pular para esse, porque o filme que é mais recente, que me comoveu muito, foi esse 1985. Eu gostei muito desse filme. E, claro, talvez se eu assistir os antigos de novo, eu possa mudar de ideia, mas atualmente, o melhor que eu assisti foi 1985, pela força do hype, pura e simplesmente. Boa. E você? Então, eu gosto também de 1985, mas O Segredo dos Seus Olhos, né, também é muito bom. Mas para sair do vulgar, do clichê, óbvio, eu vou dizer que eu gosto muito de um que se chama A História Oficial, que também ganhou um Oscar em 1980 e pouco, 90 e pouco, né? Pô, mas o cara curte outra história, hein? O cara cabeção. Que tem, inclusive, né? Eu acho que na Netflix, eu assisti na Netflix, inclusive. Então, A História Oficial é muito bom. E agora não me vem à cabeça o nome de um filme que é sobre um açougueiro. Ah, sim, vamos procurar. Esse História Oficial, dá para contar um trechinho pro nosso ouvinte? A História Oficial, puta, como é que eu vou contar sem dar... Cara, é uma família rica, que inclusive eu não lembro se era um político ou se era um empresário, e que a mulher começa a duvidar quanto à origem dos filhos, etc, né? Mas enfim, se eu for mais além disso, é um drama, né? Um drama muito bom. O do açougue é El Patrón. O Patrão, isso. Esse é muito bom também, apesar de todos eles são angustiantes, né? Não assista se for para deixar o seu dia melhor, né? Na verdade, eles acabam com o dia, assim, né? E tem um outro de um escritor que vai para uma cidadezinha, recebeu um prêmio,
Esse é de comédia. Esse é bom, esse é bom, esse é bom também. Divertido. Esse se chama. Como é que era o nome desse filme? Uma obra de arte? Não. Tem que procurar. Esse é mais de comédia. Gostei desse também. É legal também. O cinema Legal é bom. Tomara que o Milei não destrua com a agência de cinema da Argentina, que é super importante nessa trajetória de belos filmes, né? Então, vamos deixando aqui as nossas palavras finais. Agradecer muito ao Gabriel Vomaro, dizer que nós estamos colocando os livros dele para consultar ali nas referências do episódio, para quem quer aprofundar esse conteúdo. Eles têm várias pesquisas sobre a direita na Argentina. E agradecer a vocês, aos ouvintes que escutam, que compartilham, que comentam e perguntar. O Alessandro gosta. O que vocês acham aí da luta de gostos, né? Coloca ali agora na caixa do Spotify, tá tendo essa interação. E, claro, quem puder também colocar as 5 estrelinhas, por favor, e sapecar no compartilhamento para a gente poder difundir o nosso trabalho feito com tanto carinho para todo mundo. É isso, galera. Um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.